Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Silva e hoje vamos conversar sobre um assunto que está dando o que falar no Senado. Um projeto de lei que quer proibir qualquer mudança nos textos da Bíblia Sagrada. Isso mesmo, nada de adaptar, traduzir, mudar palavra, cortar ou criar versão nova. Mas será que isso é bom? Será que isso atrapalha? E como isso pega para quem lê a Bíblia no dia a dia? E tem outra coisa que muita gente pergunta: tradução da Bíblia ajuda ou abre espaço para manipulação? Por exemplo, por que o nome Jeová aparece em algumas Bíblias, mas nos escritos originais do Novo Testamento não aparece? Calma, que hoje eu vou explicar tudo isso de um jeito bem simples, direto e sem enrolação. Mas o que esse projeto quer? O projeto de lei número 4.606 de 2019 está sendo discutido no Senado. Ele diz basicamente o seguinte: ninguém pode mudar o texto da Bíblia. Nada de adaptar para a linguagem fácil, nada de versão nova, nada de tradução alterada. Tudo teria que ser exatamente igual ao que já existe. E isso está gerando muita discussão. Mas por que está dando confusão? Bem, quem é a favor diz: a Bíblia é sagrada e não pode ser mexida. Tem que garantir que ninguém altere o texto para enganar os fiéis. E isso protegeria a fé das pessoas. Quem é contra diz: a Bíblia foi escrita em línguas antigas e precisa ser traduzida. Cada tradução exige mudanças de palavras. Isso pode atrapalhar estudos, pesquisas, igrejas e até versões para jovens, crianças e pessoas simples. E muita gente que entende do assunto foi ao Senado dizer que o projeto pode causar problemas. Agora, a parte mais importante: traduzir ajuda, mas também cria risco. Pessoal, vou explicar do jeito mais claro possível. Por que traduzir a Bíblia é necessário? Porque ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, línguas que quase ninguém fala hoje. Se não tivesse tradução, só especialistas entenderiam. É por isso que surgiram Bíblias tais como Na Linguagem de Hoje, para jovens, para crianças, Bíblias de estudo e de linguagem simples. Sem tradução, muita gente não conseguiria entender nada. Mas existe risco de manipulação? Sim, existe, porque toda tradução é uma escolha. O tradutor precisa decidir qual palavra usar. E aí podem acontecer duas coisas. Primeiro, erro sem querer, ou segundo, mudança por causa de doutrina da igreja ou interesse pessoal. E é aí que mora o medo de muita gente. O exemplo que todo mundo fala é o nome Jeová. Esse caso é perfeito para entender o problema. No Antigo Testamento, o nome de Deus aparece como YHWH, o nome sagrado. Por isso, algumas traduções usam Jeová, Javé, Yavé ou apenas Senhor. Ou seja, já existem várias maneiras de traduzir esse nome. No Novo Testamento, aqui vem o ponto importante. Nos manuscritos originais do Novo Testamento, não aparece o nome Jeová. O que aparece é Kyrios e Theos. Kyrios significa Senhor e Theos, Deus. Mas em algumas traduções modernas colocaram o nome Jeová mesmo assim. Por quê? Porque algumas religiões preferem manter esse nome em toda a Bíblia, mesmo ele não estando nos escritos originais do Novo Testamento. Isso é exatamente o que o pessoal teme, que traduções reflitam a doutrina da igreja e não o texto original. Ou seja, tradução ajuda o povo a entender, mas também pode inserir coisas que não estão nos manuscritos originais. Esse é o dilema. E é por isso que esse projeto mexe com tanta gente, porque muitas pessoas têm medo de mudanças, que mudanças virem manipulação, e outros têm medo que proibir mudanças atrapalhe o entendimento do povo. Bem, pessoal, eu vou ser sincera. Eu entendo quem quer proteger a Bíblia. É um livro sagrado e merece respeito, mas a Bíblia foi escrita em línguas antigas, e se a gente proibir qualquer mudança,
Qualquer tradução, qualquer adaptação, a gente vai acabar dificultando o acesso justamente de quem mais precisa de uma linguagem simples, que é aquela pessoa humilde, o idoso, o jovem e quem tem pouca escolaridade. E por outro lado, também é verdade que existe risco de manipulação. O caso do nome Jeová é um exemplo claro. Algumas versões colocam algo que não aparece nos manuscritos do Novo Testamento. Então, o problema não é traduzir, o problema é como traduzir. Por isso, na minha opinião, esse projeto precisa ser muito bem discutido. Proibir tudo simplesmente pode atrapalhar mais do que ajudar. A melhor saída seria permitir traduções, mas exigir responsabilidade, transparência e respeito ao original. Bem, mas o que acontece agora? O projeto ainda está sendo discutido no Senado. Vai ter debate e pode mudar, pode avançar ou ser barrado. E eu vou estar acompanhando tudo bem de perto para trazer aqui para vocês. E agora eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que mudar o texto da Bíblia é perigoso? Ou acha que precisa adaptar para todo mundo entender? Você já percebeu diferenças entre Bíblias diferentes? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigada por assistir, meu povo, e um grande abraço. Até o próximo vídeo.